Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonathan Souza e vou começar o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Cruzeiro derrotado contra o Botafogo, mas vida que segue, a gente tem que recolher os cacos, montar novamente, levantar, né? Depois desse tombo, levantar e continuar, é isso que a gente tem que fazer. E vamos ver, né? Vamos ver os próximos passos do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai para o mercado? Vai contratar reposições? A gente tentou a contratação do Wesley recentemente, acabou não fechando com o jogador, e aí o Cruzeiro não falou mais nada sobre isso. A gente trouxe o Gabriel Peck, mas infelizmente ele machucou. O Cruzeiro vai trazer uma reposição para esse jogador. E aí, o Cruzeiro ainda está no mercado? Eu vou trazer detalhes para vocês, porque sim, o Cruzeiro está no mercado, está em busca de um jogador. E tem um jogador aqui, cara, que se realmente o Cruzeiro conseguir trazer, será uma baita contratação, tá? Eu falo para você assim, é opinião minha, claro, você pode ter uma opinião diferente, mas seria uma baita contratação, porque é um jogador multiuso. É um jogador que joga de centroavante, é um jogador que joga pela ponta esquerda e também joga pelo meio. Então, é um jogador versátil ali, né? Tem um coringa, né? No ataque seria interessante. Mas antes, deixa o like para ajudar a gente, fortalece aqui o nosso trabalho, por gentileza, dê o like e também aqui, ó, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Nossa meta é 700 likes. Clica no hypar se você tiver hype disponível, tá? E se hypar, comenta aí embaixo que você hypou. Deixa um comentário assim, ó, tô hypando para ajudar o canal, para fortalecer, gosto das notícias do Cruzeiro, das informações. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo pelo apoio e pela moral. Se não tiver o hype, é só comentar hype aí embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha um hype, mas queria ajudar. Beleza? E também aproveita as promoções aí embaixo. Mercado Livre, Shopee, link na descrição. Se você for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui através do canal Cruzeiro Até Morrer. Você tem desconto e ajuda o nosso canal. Belezinha? E olha essa imagem aí, galera. Os companheiros do Gabriel Peck, jogadores do Cruzeiro, companheiros de clube, foram visitar o Gabriel Peck, né, que está se recuperando de lesão. No mínimo aí 3 a 4 meses de recuperação até a volta. Tendência é que o Gabriel Peck nem volte mais nessa temporada, né? Mas tá aí na imagem para vocês, pelo menos os companheiros foram lá mostrar o apoio, mostrar a força. Uma situação de contusão, né? Falo essa aqui, na minha opinião, como um acaso, uma coisa, um azar que aconteceu, né? Mas tem um jogador que eu já não acho que seja azar, mas não, que já tá passando dos limites mesmo, a questão de quantidade de lesão que tem o Sinisterra. Eu vou trazer na tela para vocês, olha aí. E tá aí, atualização. A lesão de Sinisterra ocorreu em uma região da coxa em que o atleta nunca havia se machucado anteriormente. Ele precisará passar por uma cirurgia e não deve mais atuar nessa temporada. O prazo estimado de recuperação é de 5 a 6 meses. É isso mesmo, galera, de 5 a 6 meses. O caso do Gabriel Peck é um azar. Acontece, infelizmente, uma situação, o zagueiro lá na maldade, realmente foi lá e machucou o jogador, né? Se não tivesse o zagueiro lá ter machucado o Peck estaria jogando aí normalmente. O Sinisterra machucou sozinho, correndo, né? Então, tipo, a quinta contusão ou sexta contusão em menos de um ano de Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, mesmo assim, bateu no peito e gastou mais de 40 milhões para contratar o Sinisterra, né, galera? Para você ver que realmente você tem que ter os seus elogios com a diretoria e tudo mais. Não sei se tinha uma obrigação de compra, como muita gente fala que tem uma obrigação de compra e tal, mas quem fez o contrato de obrigação de compra foi a atual diretoria. Então é tudo em relação a mesmo, não foi a gestão passada que passou os contratos para frente, o Pedrinho assumiu a bronca, não. Quem fez foi a atual gestão e pegaram um jogador bichado, jogador que teve lesão, por onde passou o jogador teve lesão, né? É um bom jogador, um baita jogador, mas que infelizmente vive lesionado, cara, vive lesionado. Então, cara, médicos da Colômbia, médicos da Holanda, médicos da Inglaterra não conseguiram tratar o cara, né? E o Cruzeiro achou que seria a solução, que o Cruzeiro que daria jeito, né?
de quinta ou sexta lesão em um ano, né? E gastou mais de 40 pila, né, com esse jogador. É muito bom, tá? É muito bom, mas infelizmente é de vidro. Nem falo mais que é de vidro não, porque é aquele vidro que você vai remontando, já tá ali já trincado, né? Você tem que ficar colando, colando, né? Nem é um vidro inteiro não, já é um vidro já colado várias vezes. E uma outra situação, né, galera? Por que que não coloca o Sinisterra para jogar numa função diferente, né? Talvez ali como um meia mais tranquilo, sem tanta explosão. Colocar o cara que não tem capacidade física para fazer correria, explosão, né? Jogador de ponta tem que ser um jogador de explosão, um jogador que aguenta o pique. Por que não trocar o Sinisterra de função, né? Colocar ele numa função que ele não vai correr tanto, que não vai exigir tanto fisicamente dele. Seria talvez um modo de evitar alguma situação de lesão, ou até mesmo diminuir um pouco a questão da lesão, porque colocar o Sinisterra, um jogador que já tem a quinta, sexta lesão em um ano, para ficar dando pique, para ficar dando explosão ali, para sair ali no X1, infelizmente isso vai fatalmente acontecer de novo, muito breve. Após ele voltar, joga uns 5, 6 meses novamente, ou até menos, e acontece de novo. Infelizmente, se continuar nessa situação da mesma posição que ele joga hoje, é o que eu penso. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro, simbora. E tá na tela, galera, o jogador que eu estava falando, a informação do Rudy Galente, tá aqui para vocês, ó. E tá aí a informação exclusivo. O Getafe e Cruzeiro entraram na disputa pelo Ed Salcedo. O Ed Salcedo, que está no Off-Crete, né? Como revelado, os clubes gregos, italianos e outros espanhóis também permanecem na briga. É disponível como um agente livre, jogador que está livre no mercado após uma ótima temporada no Off-Crete. O Ed está atraindo interesse crescente. Sua decisão é esperada em breve. Olha aí para você ver, um baita jogador de origem, um centroavante, né? Tá aí na tela para vocês o jogador. O Ed de origem um centroavante, mas que joga também, né? Pelas pontas. Joga principalmente pela ponta esquerda, né? Um jogador multiversões aí, multiversátil, jogador, como é que eu vou dizer, um coringa, né? Ele joga como centroavante, atuando também pela ponta esquerda e também um meio-campista ofensivo. É um jogador que vem fazendo muitos gols por onde passou. Última temporada foram 26 jogos, 10 gols marcados, né? E os números anteriores também muitos bons, né? Tem 24 anos, é italiano, tá? Um atacante italiano, né? Eu lembrei muito sobre a cidade dele, né? Que a cidade dele é de Gênova, né? Eu lembrei daquele episódio do Chaves, né? Onde o Chaves fala assim, quem nasce genovense, né? Fala assim, não, é genovês, né? Tem um episódio lá da escolinha lá que fala sobre Gênova. Quem lembra aí vai deixar no comentário se lembra aí desse episódio do Chaves, né? Mas a cidade, ele é de Gênova, na Itália, tem 24 anos, né? A última temporada, 26 jogos, 10... Essa temporada atual, tá? A última temporada, porque lá se joga 25 e 26 a temporada. Então, 26 jogos, 10 gols marcados, tá? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham desse jogador, né? Dá pra jogar como centroavante, como ponta esquerda, o Cruzeiro tá procurando esse ponta esquerda e também como meio campista ofensivo, né? Seria uma boa no Cruzeiro? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro, simbora! E só para trazer para vocês também mais uma situação de DM no Cruzeiro, né? O Ney Servidreal está com um problema muscular e deve ficar fora aí da partida contra o Coritiba. Já Fabrício Bruno, o zagueiro, precisou ser substituído contra o Botafogo após um mal-estar, mas não preocupa, né? Deve já estar de volta aí contra o Coritiba, normal ali, titular. Informação também do Samuel Venâncio. É um outro jogador também que já está entrando numa onda aí também de... que é muito promissor, tem muita qualidade, mas já emendando aí
Não vou dizer que é uma lesão, mas é um segundo incômodo ali que ele sente em pouco tempo, né? Segundo ou terceiro incômodo que o Neisser Villarreal já sente. Então, tipo, já entra na mesma situação, diferentemente do Sinisterra, que o Sinisterra é lesão, precisa de cirurgia e tal, mas acaba também deixando a desejar. E tem a questão também que o Cruzeiro tá carente demais no ataque, né? O Cruzeiro já não tem Sinisterra, já não tem agora o Neisser, não tem Chico da Costa porque não serve, não tem Bruno Rodrigues porque não serve, não tem Wanderson porque não serve, não tem Marquinhos porque não serve, não tem Gabriel Peck que infelizmente machucou. O Cruzeiro perdeu muito jogador com essa opção de ataque, né? O que vai fazer o Cruzeiro daqui pra frente? Pra não jogar só com volante, né? Porque só sobrou volante no Cruzeiro, cara. O time que tem mais volante no futebol brasileiro é o Cruzeiro. Mas vamos montar aqui agora como seria mais ou menos aí, pensando no futuro do Cruzeiro nos próximos jogos, já que as contratações não chegam e a gente tem que ir para a improvisação, né? E segundo o Vitor Moreira, tá aqui ó, Cruzeiro, ao meu ver, sobre o time para quinta-feira, abandonaria o esquema com 3 atacantes, e falando que eu esquece esse esquema com 3 atacantes, somente o Arroio e o Caio Jorge na frente. Eu faria o meio com o Romero de primeiro volante, Matheus Henrique como meia pela direita e o Gerson como meia pela esquerda. E o Matheus Pereira livre ali na cabeça de área. Faria tipo um losango, falando aqui, ó. E aí a defesa fica com William, Fabrício Bruno, João Marcelo, Jonathan Jesus e o Arroio, não, o Rojas, né? E Rojas preenchendo o meio campo. Facilita as aproximações de Matheus Pereira e Gerson e usa os melhores atacantes no time no momento, né? E aí vamos trazer aqui a escalação, como ficaria a escalação aí, tá na tela para vocês, como ele vê o time do Cruzeiro, né? Com Otávio no gol, né? O William na direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga, Rojas na esquerda, Lucas Romero, ali Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira, fazendo esse losango. Um pouco mais à frente, Arroio e Caio Jorge. O que você vê dessa escalação, hein? Gostou? Seria, tipo assim, dentro do que a gente tem para o Cruzeiro, seria a escalação ideal? Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Arroio. Rojas, né? Tô misturando o Arroio com Rojas. Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas, Romero, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Monta aí a sua opinião, monta a sua escalação também nos comentários. E tem mais 3 modelos aqui para trazer para vocês, olha aí. Mais 3 modelos aqui, ó. Primeiro modelo, ó, com Otávio, William na direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus e o Gabriel Rojas do lado esquerdo. Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira, o mesmo losango ali. Kenny Arroio e Caio Jorge lá na frente seria a opção. Lembrando que o Fagner não está porque ele está suspenso, tá certo? Então por isso que ele não está aparecendo aqui, certinho? Essa seria a primeira opção. A segunda opção seria Otávio no gol, William na direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus e Gabriel Rojas do lado esquerdo, Romero e Gerson, e um pouco mais à frente ali Matheus Pereira, Matheus Henrique, Kenny Arroio e o Caio Jorge. Só muda a configuração de como seria, soltando mais o Matheus Henrique lá pela ponta, jogaria como se fosse ali um ponta direita, o Kenny Arroio pela ponta esquerda e o Caio Jorge como centroavante, o Matheus Pereira flutuando ali no meio. Seria uma das opções também. E uma outra opção seria essa aqui, ó, Otávio no gol, William na direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga, Gabriel Rojas pelo lado esquerdo, Romero e Matheus Henrique. E aí a gente teria o Matheus Pereira centralizado, um Gerson pela ponta direita, fazendo mais ou menos o que ele fazia, já fez no Flamengo lá, né? Sendo esse ponta pelo lado direito e o Kenny Arroio pelo lado esquerdo. E lá na frente o Caio Jorge, seria só uma mudança de configuração, a mesma escalação, mas com posições diferentes. É claro que isso pode variar, pode ser feita uma troca durante o jogo,
você pode alternar ali o Matheus Henrique, ir para a vaga do Gerson, fazer o Matheus Henrique avançar um pouco mais, e aí passa um tempo, o Gerson inverte ali com o Matheus Henrique, isso pode acontecer também. O Matheus Pereira também sabe puxar pelas pontas, pode ter uma troca ali e um rodízio, pode acontecer. Mas qual configuração você gostou mais? Você vai usar o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, tá certo? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Com a informação do Cruzeiro, o Pedro Duarte é o novo treinador da equipe sub-20 do Cruzeiro. Aos 46 anos, o profissional chega para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nas categorias de base da Raposa. O Cruzeiro demitiu, né, o treinador e agora já contratou. O objetivo prioritário do novo comandante será fortalecimento e também da integração da equipe principal. O objetivo prioritário do novo comandante será fortalecimento e também da integração com a equipe principal, aplicando a metodologia de trabalho, as rotinas e também o modelo de jogo estabelecido pelo clube. A iniciativa é buscar aprimorar ainda mais os processos de desenvolvimento, transição e formação dos crias da Toca. Muita gente falou que o técnico anterior foi demitido porque não estava em consenso com a diretoria. Ele tinha uma opinião sobre como estava sendo levado atual momento do sub-20, sabe? E não estava batendo com as ideias da diretoria. E acabou que foi demitido por esse motivo. Então, por isso está sendo bem claro que vai ser aplicado a metodologia de trabalho e as rotinas, o modelo de jogo estabelecido pelo clube. Então, quer dizer, ele não vai poder ter as ideias dele, vai ter que seguir o que o clube... É claro, é o patrão que manda, né? O patrão tá pagando o salário ali, você tem que seguir certinho o que você pensa ali. Mas eu tenho para mim também, ele é natural de Braga, Portugal. Eu tenho para mim também que pode ser um pedido do Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge deve conhecer, ou, né, deve ser mais fácil até mesmo a comunicação. Então, talvez até um pedido do Arthur Jorge trazer esse treinador para ter essa aproximação com a base, né? Tá aí o novo treinador do Sub-20 do Cruzeiro, né? A gente deseja toda a sorte do mundo e que realmente desenvolva a base, porque a base não é para ser campeã da Copinha, ou campeão brasileiro sub-20, ou da Copa do Brasil. Não, a base é para desenvolver jogador para que o time principal utilize aqueles atletas, que no futuro possa ganhar dinheiro com aqueles jogadores. O Cruzeiro não tem muito essa mania de usar jogador da base. Existe alguns jogadores de base lá no time principal? Existe, mas a maioria vem de fora, né? O Arthur Jorge falou na coletiva, a gente tem o Jonathan Jesus que é de base, a gente tem Cauã Moraes que é de base, mas não é da base do Cruzeiro não, o Arthur Jorge, é da base dos outros. O Jonathan veio do Ceará, o Cauã Moraes veio do Atlético Paranaense. Da nossa base realmente, a gente tem só o Otávio jogando hoje, né? Não é isso, é o Otávio só apenas. Que está assim entre os titulares ali. Agora, o pessoal que está no banco de reserva não entra. Então, como é que vai dizer se que joga? Não joga, não entra. Como é que vai jogar, né? Mas deixa aí a opinião de vocês, a visão de vocês. Uma próxima informação do Cruzeiro. Simbora! Mas como a gente não tem as contratações ainda, né? O Samuel deu a opinião dele aqui, ó. Com a provável lesão de Sinisterra, que o Arthur Jorge pense em Romero e Matheus Henrique com o Gerson na direita e o Arroio na esquerda. O pensamento é Romero e Matheus Henrique, certo? Ali na volância. Gerson pelo lado direito e Arroio pelo lado esquerdo. Acho melhor a solução para essa ausência na ponta minimamente confiável. Que a diretoria busque algo para suprir as baixas. Eu tenho uma opinião sobre a questão do meio-campo. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. O ano passado, o Cruzeiro foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tendo um dos melhores meio de campos possíveis assim na temporada, com Lucas Romero e Lucas Silva. Esse era o meio de campo do Cruzeiro. Lucas Romero, Lucas Silva. De vez em quando entrava o Matheus Henrique, fazia um terceiro homem de meio. Aparecia também ali um Christian, fazia uma função mais avançada ali, mas ajudava também, contribuía. Mas assim, os dois volantes de origem ali era Lucas Romero e Lucas Silva.
Esse era o meio de campo titular do Cruzeiro. O que mudou do ano passado para cá que o Lucas Silva se tornou de titular, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, para escanteado? Tipo assim, ser terceira, quarta opção. Prefere entrar com o Matheus Henrique, e quando vai tirar o Matheus Henrique, entra com o outro, mas não entra mais com o Lucas Silva. O que aconteceu em aí 6 meses, né, de diferença para o Lucas Silva ser de titular, um dos melhores meio de campo do futebol, ali Lucas Romero e Lucas Silva? Vai ter gente que vai vir criticar, Lucas Silva não tem intensidade, é velho, que não sei o que, mas vocês têm que falar a realidade, que o ano passado eram os dois e deu certo ali com o Leonardo Jardim. Ou eu tô errado? Fala pra mim aí. O meio de campo era redondo, cara. A defesa do Cruzeiro era protegida com esses dois, né? E aí, quando não tem o Gerson, igual o caso de ontem, eu não tô aqui falando que o Lucas Silva tem que ser titular na vaga do Gerson. Não me entenda por esse lado. Mas se não tem o Gerson jogando, cara, teria que ser o Lucas Silva. E aí vem o Matheus Henrique, tudo bem, é um bom jogador, mas eu acho que o Lucas Romero ele se adapta melhor que o Lucas Silva, é minha opinião. Mas deixa aí a sua visão, o que você pensa sobre isso. Mas segundo o Samuel Venâncio, ele acha que seria Romero e Matheus Henrique, o Gerson jogando pelo lado direito, o Arroio pela esquerda, seria a melhor solução viável nesse momento, né? As peças que a gente tem aí. Mas o que você acha? Fala pra gente aí embaixo nos comentários e vamos à próxima informação do Cruzeiro. Simbora! Tá aqui no Diário Celeste, na zona mista, após a derrota para o Botafogo, Fagner mandou recado para a torcida do Cruzeiro e também falou sobre os números, gols sofridos pela equipe no Brasileirão. Vamos escutar o que falou o lateral direito do Cruzeiro? Simbora, olha aí. Cara, acho que é paciência, né? A gente tá trabalhando, tá se empenhando. São circunstâncias que acontecem no futebol. A gente teve 80% do jogo melhor do que o Botafogo. Em uma bola parada acabamos perdendo, que não era o que a gente queria, mas acho que entrega não faltou. São coisas que nós vamos melhorar, temos que melhorar para a gente conseguir os nossos objetivos na temporada. Wagner, ainda falando sobre a experiência, né? Você é um dos líderes do elenco. O Cruzeiro já sofreu 30 gols no Campeonato Brasileiro nessa temporada. Como vamos fazer para melhorar esse sistema defensivo e parar de sofrer tantos gols igual o Cruzeiro vem sofrendo nesse Brasileiro? Cara, mas isso aí eu acho que é difícil a gente falar, né? Mas acho que dos últimos jogos aí a gente tem tomado até poucos gols, né? Nosso sistema defensivo melhorou bastante. Então, são coisas que acontecem, né? Não tem como você prever alguma coisa. É lógico que você pode evitar muita coisa. Infelizmente, hoje tomamos um gol numa bola parada, né? Agora, chance clara, criada pelo adversário, a gente não deu oportunidade, né? Assim foi no jogo do Inter também. Então, são coisas que acontecem. É ter paciência, é a gente trabalhar, é melhorar a bola parada para não sofrer mais esses gols, né? Porque a evolução do sistema defensivo ela tem sido notória, assim, para mim. Tá aí, eu quero saber o que vocês pensam, hein? Use espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Mas é isso, galera. Chegamos até o final de mais um conteúdo. Deixa aí o seu comentário sobre tudo que a gente falou, sobre o jogador que a gente trouxe aí, possível reforço. Pode ser que chegue. Tem várias concorrências ali em cima também desse jogador, mas tá, é um livre. Tá livre aí, não precisa comprar não. Talvez o Cruzeiro chegando ali, acertando o salário, por não precisar gastar o dinheiro para investir, né? Talvez até você põe um salário um pouquinho mais alto ali e consegue fechar com o atleta, né? Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Nossa meta, 700 likes. Quem puder deixar o like para ajudar, inscreva-se também no canal e clica no hypar. E se hypar, comenta que hypou, deixa o comentário aí para eu estar deixando um comentário te agradecendo, beleza? Tamo junto? Aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Um abraço, fique com Deus, nos vemos no próximo conteúdo. Fui!